Olá, paz do Senhor, meninas. Paz do Senhor. Tudo bem? Convido algumas amigas. Convidar algumas amigas aqui, falar rapidinho. Deus proverá, Deus proverá. Convidar umas amigas, falar com vocês rapidinho. Estava sumida, mas estou eu aqui de volta, né? Vou convidar umas amigas. Muito tempo, né, gente? Deus proverá. Bem, paz do Senhor, meninas, tudo bem? Eu me chamo Ana Paula, né? Ana Paula Leal. Algumas já conhecem. Eu não sei se a luz tá boa, porque tá nublado hoje, né? Então tá escuro. Eu sou Ana Paula, né? Eu sou da Casa da Bênção de Maria Helena. Faço parte do projeto Mulheres Reconstruindo, né? Com algumas mulheres. Minha vice é a Cremilda, né? Eu acho que todas conhecem, né? Minha querida Cremilda. Estava sumida, né? Vocês sabem que nós vivemos aí alguns momentos difíceis, né? Com a perda da minha pastora, né? Que deixou um legado aí muito bonito, pastora Rita, né? Uma pessoa muito amada, que deixou um legado aí de amor ao próximo, de amor à obra, assim, muito lindo, né? E eu vim aqui para falar algo, né, interessante, que nós estamos aí vivendo o nosso luto, mas estamos vivendo o nosso luto com... Oi, Suzy! Beijo, meu amor, tudo bem? Mas estamos vivendo aí, assim, crendo não, nós temos certeza que ela está bem e não paramos em nenhum minuto, porque tanto ela quanto o meu pastor, eles sempre priorizaram a obra acima de tudo, mesmo com os problemas, nunca parou eles para nada, mesmo no dia, nem mesmo no luto, mesmo nas perdas. Eles são incansáveis, né? Que eu sempre dizia, gente, o que eles tomam? Qual é a vitamina que eles tomam? Né? E não paramos. A obra continua, os cultos continuam, né? É o período que ela... Assim, foi Deus, assim, ele preparou tudo assim, sabe? Assim, foi tudo assim, muito perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito, né? Tudo que Deus... prepara, ele faz assim muito bonito, sabe? Assim, não tem explicação. A gente está com uma dor da perda, porque a gente não quer perder, né? Ainda mais uma pessoa que era muito guerreira, uma pessoa que era um exemplo em superação, sabe? E eu, com esses meus dias assim de tristeza, de luto, né? Porque as pessoas nos veem sorrindo, mas elas não sabem como nós estamos por dentro. Mas Deus, ele é lindo, ele nos conhece, né? E ele tem sido a nossa fortaleza, ele tem nos sustentado, nós temos cuidado de almas, nós temos preenchido esse vazio com uma obra, né? Fazendo o que ela sempre fez, e ela deixou esse legado aí.
E aí semana passada, né, hoje tem 8, deixa eu ver, 9, acho que hoje tem 10 dias, né, que nós a perdemos. E eu estava semana passada muito triste, né, e a minha cunhada, ela falou algo pra mim que é verdade, né, sobre a trajetória que teve da minha vida em relação à minha pastora, né, o aprendizado, né, a oportunidade que o Senhor me deu, porque na verdade eu tive foi uma segunda chance e eu aproveitei a oportunidade a qual o Senhor me deu. E aí ela estava me falando sobre Jonas, né, que Jonas ele desobedeceu uma ordem. Né? Estou até com a Bíblia aberta, mas eu não vou ler para vocês, porque todos conhecem a história de Jonas, né? E sobre a desobediência de Jonas. E aí ela falando assim, cunhada, você lembra o quanto você foi desobediente, o quanto Deus ele te dava uma ordem e você não queria. E o Senhor estava aqui, eu estava meditando em Jonas e lembrando, né? Há muito tempo atrás eu falei, já contei meu testemunho para vocês, né? Eu vou estar relembrando só algumas coisas que vai entrar nessa história. A paz, Luana, tudo bem, querida? E há muito tempo atrás, eu havia deixado, né, abandonado os meus pastores porque era muito mimadinha, né, porque a gente tem aquele período que nós somos aqueles crentes. Rapaz, a minha cunhada entrou, sabe, que falou comigo sobre Jonas, né, e paz, cunhada. E então eu abandonei eles há muito tempo atrás, né? E passei por processos. Jonas, Deus ele deu uma ordem para Jonas, que ele tinha que ir a uma certa cidade, né? E ele não quis. Jonas ele foi pro lado contrário, né? E muitas das vezes eu fiz isso. Eu fui muito desobediente porque eu tinha um trabalho que eu fazia com eles. Tudo que eu sei hoje foram eles que me ensinaram, minha pastora, né? E meu pastor. O amor ao próximo. Não adianta. Ontem eu ouvi algo, né, que a pastora Helena Raquel falou, que a tua cara tem o teu chamado. E não adianta, que eu tenho o meu chamado e ele é nítido, né, do que eu gosto de fazer, do que eu amo fazer, e que é cuidar de almas, que é servir. Eu digo assim, eu nasci para servir. E aí chegou um tempo que eu os abandonei. Gente, eu só quebrei a cara, tudo dava errado na minha vida. E onde você entra aí, Ana Paula, em Jonas? Porque Jonas, quando Deus deu a ordem para Jonas, ele fugiu. E ele pegou um barco, né? Foi para um navio. Os marinheiros deixaram ele entrar. E muitas das vezes, quando você entra na prova, quando tem alguém na prova, e nós temos que perguntar ao Senhor, Senhor, eu posso ajudar? Eu devo ajudar? Porque às vezes entre a pessoa e Deus é um tratar. E aí às vezes você interfere. E aí as pessoas que estão em volta de você, elas pagam por isso. Elas sofrem as consequências por sua causa. Por sua causa. Eu fiz muitas pessoas sofrerem porque eu estava na desobediência. E quando ela me falou sobre Jonas, que Jonas ele precisou cair, ele precisou ir ao fundo, né? E ela falando sobre quando eu comecei a obedecer, como as coisas mudaram. E quando Jonas ele entrou naquele navio,
veio uma tempestade muito forte, um vento, né? Os marinheiros tiveram que jogarem muitas coisas fora para poder diminuir o peso do barco, né? Daquele navio. E aí alguém desceu e Jonas estava dormindo. E ele foi... E pediram para ele falar com seu Deus para acalmar o mar, né? Tá aqui a Bíblia, tá, gente? Mas eu não vou ler porque todo mundo conhece essa história, né? De Jonas. Eu só quero resumir e falar onde eu me encaixo, onde eu, Ana Paula, entro nessa história. E começou a balançar aquele barco, né? O vento muito forte. E ele falou, chama o seu Deus, né? E aí ele diz assim, não, mas o problema sou eu. Eu estou fugindo do meu Deus. Então me lancem ao mar. Às vezes eu acho que Jonas, ele foi um pouco covarde, né? Porque se ele sabia que ele era o problema, por que ele não se jogou? Ele pediu para ser lançado ao mar. E eu fiquei 9 anos, sabe, gente? Assim, passando por um monte de coisas ruins e fazendo um monte de pessoas sofrer. Minha cunhada tá aí, a Virgínia, minha sobrinha Suziane, que participou um pouco da minha história, porque até ela acabou sendo de apoio, né? No que eu vivi. Eu poderia ter evitado tudo isso? Poderia, se eu tivesse obedecido, se eu tivesse permanecido aonde Deus queria. E aí passei por alguns ministérios, né? Onde eu respeito todos os pastores, né? Gosto muito. Onde eu aprendi muitas coisas. Onde foram escolas para mim. Onde eu precisei passar por coisas a quais eu precisei sentir na pele, para hoje eu saber lidar com algumas situações, saber lidar com algumas coisas, porque nada melhor do que você sentir na pele. Porque você falar algo que você nunca viveu, que você nunca passou, é difícil, mas quando você sente aqui, ó, que dói, sabe, que você é ferido e que você precisa ser curado, é completamente diferente. A sua experiência, ela é outra, né? E eu relutei porque eu não queria, e isso durou assim por 9 anos. E a minha desobediência fez com que eu parasse meu ministério, com que eu ficasse tímida, que os dedos apontados, que as humilhações a quais eu sofri me fizesse recuar, me fizesse ficar num canto, e onde só porque eu não queria obedecer, porque eu não queria avançar, porque eu não queria fazer o que o Senhor mandava, o que o Senhor me dizia todos os dias, e todos os lugares em que eu ia era a mesma coisa, sabe? Eu podia ir lá na igreja, lá em Deus me livre, o Senhor sempre levantava alguém para dizer, ei, é você. Eu me lembro uma vez que eu comecei a fazer uma campanha em uma igreja, e estava tendo uma campanha das 12 portas, e era caravanas muito grandes, que iam muitos ônibus, sabe? E eu fiz essa campanha, eu saía do meu plantão, ia para essa campanha, nós ficamos lá o dia todo, foi até com aquele pastor, esqueci o nome dele, gente, aquele do chapéu, né? Ele vinha no Rio e fazia essa campanha. E aí eu saí dessa igreja 4 ônibus. Eu não era membro dessa igreja. E eles me convidaram para ficar responsável por aquele ônibus. E eu falei assim, Senhor, eu estou aqui fazendo a campanha, eu estou aqui visando, eu não sou membro, mas não adianta, porque Deus, ele te acha no meio da multidão. Quando você tem um chamado,
Quando Deus quer algo com você, não adianta você fugir, não adianta. Não adianta. E Jonas foi isso, né? Ele me lança ao mar. E ele teve que afundar. Ele afundou muito, né? Diz que ele ia afundando. Ele ia afundando até que ele foi... Um peixe engoliu ele. É desconfortável, mas se nós pararmos para pensar, o que Jonas teve foi um livramento. Mas como ser engolido por um peixe é um livramento? Foi um livramento, sabe por quê? Quando Deus ele quer te dar um livramento, quando Ele quer tratar com você, Ele não vai te levar para a zona de conforto. Você precisa ir para um lugar onde você precisa reconhecer que você precisa voltar atrás, que você precisa pedir perdão. Eu não fui engolida por um peixe, mas eu passei por um processo ao qual estava me incomodando, e o meu peixe foi a Covid, né, que todo mundo sabe. O peixe que me engoliu foi a Covid, porque foi onde eu tive um tratar de Deus. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, o que você tem, o que tem te impedido, qual é a desobediência, o que você não quer fazer. O Senhor tem falado assim para você, faz. Para hoje para pensar, porque Jonas, quando ele estava lá embaixo, dormindo, eles mandaram ele subir. Às vezes é necessário você botar para fora o que te incomoda, sabe? Às vezes é necessário você expor a sua dificuldade. Porque quando você não expõe a sua dificuldade, você expõe a sua vida. Você fala o que você não devia, você magoa quem não era para você magoar, você fala coisas suas que não era para falar. Então, quando Jonas saiu dali, ele teve que ir lá em cima, ele teve que ir para a proa para poder se justificar. Por que estava acontecendo aquilo? Por que o mar estava agitado? E muitas das vezes não é diferente na minha vida e nem na sua. Porque muitas das vezes eu precisava me justificar pelo que eu passava, pelas perdas que eu tive. E não era necessário, eu poderia ter evitado muitas coisas se eu tivesse somente obedecido. Se eu tivesse obedecido. Rapaz, Simone Carmela, que saudade de você. Você sumiu, você me abandonou, hein? E aí, quando eu peguei o Covid, o meu peixe foi o Covid. Porque foi o tempo que o Senhor me deu para eu tratar. E eu lembro que eu peguei o Covid logo no começo, né, do ano passado. Assim que o Covid saiu, eu peguei, acho que no final de março, pouco depois do meu aniversário. E eu me lembro que no ministério antigo que eu estava, a minha pastora me chamou para um gabinete e ela me disse assim, Ana, onde você perdeu o seu machado? Você está no canto, você está acuada, o brilho dos seus olhos, você não tem mais aquele brilho, aquela vontade, aquela garra de trabalhar. Onde você perdeu o seu machado? Depois que eu saí de lá, eu fiquei pensando, Senhor, onde eu perdi o meu machado? Aonde eu perdi o meu machado? Mas muitas das vezes é difícil você querer admitir que você precisa voltar, porque tem o orgulho, tem o eu, e muitas das vezes é necessário vir a tempestade, agitar o seu navio e você ter que ser lançado ao mar e você ser engolido por um peixe, como foi com Jonas. E ali Jonas ficou por 3 dias, assim diz aqui a Bíblia, as Escrituras, né? Que Jonas, ele ficou lá por 3 dias. Ele passou fome, passou frio, mas ele estava guardado. E ali foi onde ele teve
que fazer uma análise, né? Foi o que aconteceu comigo, né? E pedir perdão ao Senhor. Ele teve que verdadeiramente pedir perdão ao Senhor e fazer uma oração, que diz que tem aqui uma oração. Ana orou ao Senhor: Senhor Deus das entranhas do peixe, disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e Tu me ouviste a minha voz. De repente, é até engraçado isso, né? Que eu vou falar. O que te incomoda hoje? Qual é? Às vezes você... Vamos falar também da nossa saúde, né? Eu vou aproveitar e vou entrar, porque às vezes você tem o diabetes e você come o açúcar, você não se cuida. Isso também faz parte da obediência, né? Porque o Senhor, Ele nos quer sarado, Ele nos quer bem. Até isso, sabe? Quando eu passei por essa transformação, até isso eu precisei fazer. Eu tive que... Quando o Senhor me mudou de dentro para fora, que eu entendi que eu precisava perdoar, eu também precisei cuidar da minha saúde. Até que eu relaxei um pouco por esses dias com essas perdas que eu tive. Eu perdi uma amiga tem 2 meses e agora tem 10 dias ainda que eu perdi a minha pastora. Então eu, assim, dei uma relaxada comigo. E aí Jonas ficou lá 3 dias com fome, mas ele estava sendo tratado, porque quando Deus Ele quer nos tratar, entenda, você não vai para a zona de conforto, porque se você for, você não vai entender que é necessário você pedir perdão. E eu louvo a Deus por isso, porque eu peguei o Covid, eu fui tratada, e o Senhor falou para mim que eu precisava voltar e pegar o meu machado, porque eu parei o meu ministério porque eu não queria obedecer, porque eu fui rebelde, e eu parei tudo que estava acontecendo na minha vida. Eu fui líder de jovens, eu fui líder de mulheres, olha que lindo, gente, sabe? Eu tinha o quê? 31 anos, 32 anos, e eu parei tudo. E por eu ter parado tudo, eu perdi muitas coisas e fiz as pessoas que estavam em volta de mim sofrer. Porque quando você ama alguém e que você vê ele sofrendo, você sofre junto, né? E eu fiz a minha família sofrer, fiz os meus filhos sofrerem, eu perdi tudo que eu tinha, eu perdi a minha casa, perdi muitas coisas. Então, Jonas, quando você está você está na desobediência, você não sofre sozinho, você faz quem está em volta de você sofrer. E muitas das vezes, quando você vê alguém sofrendo, você passando por alguma dificuldade, você olha ao Senhor: Senhor, é para eu ajudar? Eu posso? Porque às vezes é um tratar só de Deus e aquela pessoa, e aí você vai colocar a mão onde não é para você colocar e você acaba pagando por isso. Foi o que aconteceu comigo. Às vezes você quer ajudar uma irmã porque você ama e você vê aquela irmã naquela dificuldade e às vezes você questiona: Senhor, mas por que nada acontece na vida dela? Por que não melhora? Além dela não melhorar, a sua vida desanda, porque Deus está tratando. E aí você quer dar uma de salvador da pátria, né? Vamos dizer assim. E aí, quando Jonas ele se arrependeu, a Bíblia diz que ele foi lançado na terra, né? Olha só que lindo. Se aquele peixe cuspisse ele no alto mar, ele poderia ter morrido. Porque, olha só como é que Deus é lindo. Que foi um peixe, ele engoliu. Poderia ter sido um tubarão, ter esmagado ele, ter comido ele, né? Mas não foi um peixe, ele engoliu ele inteiro. Ele não sofreu danos nenhum. E quando eu tive o Covid, né, que foi o meu peixe, eu fui tratada e o Senhor disse: você vai voltar e você vai pegar o seu machado. Que grandes coisas tenho eu para fazer na sua vida. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa.
porque algo vai acontecer e é necessário que você esteja lá, porque o ciclo, ele não terminou. Ele não terminou. E você precisa estar lá. Você precisa voltar, fazer um conserto. Veja o que eu vou fazer na tua vida. Queridos, e quando eu fiz isso, quando eu fui cuspida, né? Eu estou falando de Jonas como se fosse eu, a Paula. Eu espero que isso edifique a sua vida, que você reflita, que você pense que eu esteja te ajudando em alguma forma. Eu estou falando de mim, porque quando eu falo da palavra, eu sempre digo assim, eu gosto de pregar o que eu vivi, porque a melhor pregação que existe é aquela que você vive, aquela que você sente na pele. E quando minha cunhada falou sobre Jonas e ela falou sobre isso, e ela me chamou a atenção, você lembra que você foi desobediente? E olha onde Deus está te colocando hoje. Foi necessário eu ter ido para lá, ela precisava me ensinar algumas coisas antes dela ser recolhida. E era o que Deus estava me dizendo. Então o que Deus te falou no passado, você pode não entender, mas no futuro você vai entender. E depois que eu fui para lá, a minha vida, sabe, desandou. Assim, tudo que estava fechado, tudo que fazia mal, assim como se tivesse quebrado uma corrente. Quando eu entendi que eu precisava obedecer e que eu já não tinha mais idade para ficar lutando com Deus. E eu precisava fazer um conserto. E quando eu fiz esse conserto, quando eu voltei, nós começamos a desenvolver trabalhos, projetos. E onde eu aproveitei, todo mundo fala assim, você gosta muito de fotos. Porque as fotos, elas te trazem boas lembranças. Eu sempre gostei, minha cunhada tá aí, minha sobrinha, elas vão dizer para você. E eu sabia que seria por um pouco tempo, que tinha algo que Deus queria fazer. E eu fui, foram 1 ano e 4 meses que eu estou lá. E o Senhor disse assim, eu tenho pressa, eu preciso que você vá porque eu tenho pressa. Eu quero te colocar em um lugar que você parou, que você desobedeceu e é necessário porque o ciclo precisa ser fechado. Precisa ser fechado esse ciclo. E eu fui, amados, a minha vida mudou completamente, porque eu fui transformada. Eu estava do lado de pessoas que me amavam verdadeiramente, que me treinaram, foi tudo que eu sei, foram eles que me ensinaram, mas precisavam algumas coisas ainda que ela não tinha me passado. E esse 1 ano e 4 meses que eu estive ao lado da minha pastora, ela me ensinou tudo que ela podia, sabe, tudo. Ela dizia assim, ó, é assim, como se ela soubesse que ela estava chegando o tempo dela. Vocês estão me entendendo? Por isso que o Senhor tinha pressa, porque eu precisava obedecer e precisava estar ao lado dela, porque ela precisava passar algo para mim que ainda não tinha se concretizado. E fui, aprendi o que ela tinha para me ensinar, né? Sabe, tantas coisinhas que às vezes parece que é besteira para você, e o poder dizer para ela todos os dias eu te amo, eu deitar no colo dela. E foi muito rápido, sabe? Aí tem um mês, né, que ela começou a fazer vômito, começou a sentir dor no estômago, e a gente ali cuidando dela. Eu confesso que eu sabia qual eram os planos de Deus. Eu tive um momento de queda, porque eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não poderia falar, porque o Senhor disse assim, não abra a tua boca, não diga a ninguém o que eu vou fazer, nem o seu marido, porque eu tenho pressa. E eu sabia o que estava acontecendo, e até o dia que ela ficava assim para mim o tempo todo, você está preparada, você está pronta. E alguns detalhes, né? Eu arrumando mesa de Santa Ceia, eu ajudando com as crianças, eles me ajudando com o projeto, porque o meu projeto
eles abraçaram como se fosse um neto. Porque eu digo que o projeto Mulheres Reconstruindo é um filho para mim. Porque amar, cuidar... Eu fico muito triste quando alguém me pede uma doação e eu não tenho para dar. E eles abraçaram isso. E a última vez que... O dia que ela se sentiu bem, que ela estava muito fraca, ela ainda foi para mim comigo em Engenho Novo para pegar umas doações. Depois passamos no São Bento, na casa da nossa irmã Conceição Galdino. Foi a última vez que ela saiu comigo para pegar as doações, porque ela nunca mediu esforços. E antes dela partir, antes dela ser internada, ela ainda falou algo sobre o projeto comigo, né? Assim como se ela estivesse dizendo assim, ó, tô indo, mas é isso, 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 é isso, isso, isso. Eu atrapalhei, né? Por não obedecer, eu atrasei meu chamado. Mas como foi com Jonas, o Senhor ele me deu uma segunda chance. Ele me deu mais uma oportunidade de voltar e consertar o meu erro. E eu sou muito grata ao Senhor por isso. O coração dói? Dói, porque é muito ruim você perder. E Deus ele foi tão lindo que ele não permitiu que ela sofresse, né? Ela ficou um mês com muitas dores. E assim eu fui para o hospital com ela. Ela ficou o dia todo ali, dançou, e eu ali vigiando, ela não podia. Mas toda hora eu ia lá e dizia, tô contigo, tamo junto. E quando ela se sentia aliviada, aí falar assim, pastor, vamos tomar um açaí. Mas você sabendo que ela não queria tomar aquele açaí, ela só queria te agradar. E a gente ir pro hospital, pastor, eu quero estar junto, eu vou junto, empurrar a cadeira, quero carregar minha pastora. É uma honra. Se você tem a sua pastora, você valorize ela. E se você é pastora, tenta ser a melhor que você possa ser, para você deixar um legado aonde as pessoas te admirem e dizer assim, eu quero ser igual a ela. Porque ser pastor é uma responsabilidade muito grande, sabe? Você ter que apanhar e você ter que dar o outro lado. Você tá com seus problemas e você ter que engolir e ter que consolar o outro, porque era isso que essa mulher fazia. Ela tinha as dificuldades dela, os problemas dela, mas você nunca via ela reclamando. Você nunca via ela dizendo assim, hoje eu não vou fazer isso. E ela foi, enquanto ela pôde, ela foi para a igreja com dores. E eu lembro que ela ainda pregou e ela disse assim, hoje eu vou pregar. E ela pregou em Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. Sabe? E eu precisava vir aqui falar isso para você, que eu não sei. De repente você está lutando com Deus. Você não quer obedecer. E ainda dá tempo, porque o Senhor, Deus deu uma segunda chance para Jonas, como deu para mim. E eu louvo ao Senhor todos os dias. Vocês não têm noção. Tá doendo? Tá. Mas eu agradeço porque o Senhor, Ele me fez voltar, fazer um conserto. Eu me desenvolveu, aprender o que eu precisava aprender. E eu tenho um legado. E hoje eu tô aqui para dizer para você que eu sinto muito medo. Porque ela sabia aonde o Senhor queria me colocar. Ela sabia aonde o Senhor Ele queria me colocar. Eu dizer para você assim, não, eu vou fazer. Eu sinto medo porque é uma responsabilidade muito grande você ter que substituir uma outra pessoa, né? Uma pessoa que era firme, que determinada, não que eu não seja, né? E eu tenho esse legado, eu fui treinada, eu fui ensinada, eu louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu, né? Por eu ter sido agraciada e por eu reconhecer que eu precisava voltar e pegar o meu machado, eu precisava fazer um concerto, eu precisava estar junto. E por eu ter aproveitado por 1 ano e 4 meses, tudo que eu pude, que eu quis, porque não adianta nada, queridos, o Senhor te dá uma segunda chance,
e você ficar parado e você não aproveitar essa oportunidade. Então, se o Senhor te der uma segunda chance, se o Senhor te der mais uma oportunidade, você segure com unhas e dentes, você agarre, você aproveite, sabe? E quando a minha cunhada me falou sobre Jonas e ela fez essa comparação que eu vivi igual Jonas, porque eu estava na desobediência, eu não queria obedecer, eu estava lutando com Deus. O Senhor mandava vai e eu ia para o lado contrário. Eu fazia completamente diferente e ela me fez parar para pensar e meditar. E eu falei para ela assim, eu vou falar sobre isso, porque tem bastante tempo que eu não entro na live, eu vou falar sobre Jonas. Eu vou falar sobre o que aconteceu comigo, o que minha desobediência me fez passar, porque quando Jonas entrou naquele navio, ele fez aquelas pessoas sofrerem e eu fiz a minha família sofrer porque eu era desobediente. Eu não queria aceitar o que Deus tinha para mim e eu fiz tanta gente sofrer porque eu lutei contra Deus. E depois que eu obedeci, que eu resolvi fazer o que Deus queria que eu fizesse, quando eu resolvi voltar, pegar o meu machado, a casa que eu havia perdido há 9 anos, eu peguei, o Senhor me presenteou. Gente, foi automático, foi só eu obedecer. Minha cunhada está aí, ela é prova, testemunha, como meu pastor, né? Porque agora não tem mais minha pastora. Assim, o mar, ele se acalmou de uma maneira sobrenatural. E eu consegui recuperar minha casa. Eu não consigo morar nessa casa hoje, né? Tá com uma amiga, porque fui muito humilhada, onde eu fui maltratada, então eu não consigo, mas essa casa, ela voltou para mim, porque eu obedeci. É simples, é simples. Eu não sei qual é o processo que você passa hoje, mas que você venha obedecer, porque quando você obedece, sabe, tudo fica mais leve, tudo, sabe, eu nem sei te dizer. E eu louvo a Deus, porque eu tive a oportunidade de estar com uma mulher incrível, a qual me conheceu aos 6 anos de idade, e por uma teimosia minha eu abandonei, mas o Senhor me preparou os melhores meses, os melhores eventos, os melhores chás, os melhores congressos, e uma professora excelente que deixou um legado. E lá no sepultamento dela você vê pastores, o qual ela foi professora de escola dominical quando eram crianças. Gente, isso não tem preço. E o que eu quero dizer para você, se você é uma pastora, que você venha fazer com excelência, que você venha amar suas ovelhas, mesmo que elas sejam rebeldes, que você não venha desistir dela, que você não venha falar mal, porque essa mulher, sabe, ela amava, mesmo sabendo que você não queria nada, ela não abandonava, ela ligava, ela perguntava e dizia, não desisto de você. Então que você venha deixar um legado como ela deixou, que você venha amar suas ovelhas, e você ovelha, se você precisa obedecer o teu pastor, obedeça, porque você não tem nada a perder, você só ganha com o reino, você só ganha. Eu queria deixar essa mensagem hoje, minha cunhada tá aí, né, porque ela fez essa comparação. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Enquanto eu estava igual o Jonas, eu fugia. O Senhor falou assim, vai. E eu dizia, não quero. Eu não quero. Eu não quero. Não quero. E aí é necessário você descer. Mas aí o Senhor te dá uma segunda chance. Ele, manda um peixe te engolir e te faz ficar lá por 3 dias para você passar fome, frio e você verdadeiramente se humilhar e falar assim, me perdoa, eu vou fazer a tua vontade, porque é a tua vontade que prevalece. E é isso, queridas. Queria deixar essa mensagem para vocês. A minha cunhada tá aí, daqui a pouco ela vai me ligar para dizer o que ela achou. E é isso, querida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu tô aceitando doações, tá? Continuo com o meu projeto, eu não vou parar. Não posso parar, porque a obra ela continua, e é uma das coisas que eu preciso fazer, é obedecer. Porque o que eu ouvi ontem,
a sua cara mostra o teu chamado. Você e o meu chamado é esse, é cuidar, é fazer o ID. Hoje nós já saímos, tá ali, ó. Tô ajudando uma instituição. Eles vieram semana retrasada, já vão voltar aqui já semana que vem. Já saí hoje para ir atrás de algumas cestas básicas. Não obtive muito sucesso, mas não desisti. Sabe por quê? Porque nós temos que insistir. Porque se Deus ele diz para você, eu tô contigo, ele está contigo. É na hora certa, é no momento certo. Então, se você quiser ajudar com 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, porque estamos vivendo um momento difícil. Tem muitas pessoas desempregadas, tem muitas famílias que precisam. Eu aceito curativo, aceito fralda. Tem muitas pessoas que precisam e você não tem noção. E que quando você abençoa, você é abençoado. E Deus ele prospera, ele tem suprido as nossas necessidades, porque nós temos sido fiel, sabe? E o Senhor, ele, mesmo às vezes nós não merecendo, o Senhor ele tem sido fiel, né? Que você fique com essa mensagem, eu espero ter te ajudado, e que você venha obedecer, porque quando você obedece, os céus se abrem e você é agraciado. E que mal nenhum chegue à sua tenda, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Tá bom, queridas? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou voltar aos pouquinhos, né? Que eu estou vivendo esse momento, mas os céus, ele tem nos sustentado. Os céus, ele tem, assim, o Senhor ele tem sido nosso consolo, ele tem sido nossa força. Nós não paramos porque a honra é do Senhor, a glória é do Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor? E quando nós entendemos que nós somos dependentes do Senhor, tudo fica mais leve. Até a dor do luto, que você entende que a pessoa está bem e que nós vamos nos encontrar. A única preocupação é eu ser melhor, eu amar, eu perdoar, eu ser obediente para nos encontrarmos. Porque se eu não fizer nada disso, eu vou perder a minha salvação. E eu quero ainda na rua de ouro. Então hoje a nossa preocupação é amar, servir, obedecer e sermos fiel. E outra coisa, não perca a oportunidade de dizer para o teu próximo que eu te amo, que eu quero você perto de mim, você é bênção na minha vida, porque amanhã pode ser tarde demais. Então faça hoje, porque eu não carrego remorso nem culpa porque eu sou chata, eu digo que eu amo, que eu quero, peço ajuda. Minha cunhada sabe, eu sou chata, quando eu quero socorro, eu peço. Então faça isso, tá bom, queridas? Ó, um beijo, que o Senhor te abençoe, tá bom? Beijo grande.